Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Que bom estarmos aqui. Que bom que você está aqui, que o Senhor te conduziu para esse lugar, para juntos celebrarmos aquilo que Ele está fazendo na vida da nossa comunidade. Eu costumo dizer sempre que tudo que você vê de bom aqui em nossa comunidade é resultado da graça e da ação poderosa de Deus, mas tudo que você vê de ruim é porque nós somos terríveis pecadores. E é por isso que precisamos adorar a esse Deus, nos reunir diante da presença desse Deus. É por isso que precisamos agora nos atentar a ouvir o Evangelho, que é poder de Deus para a nossa salvação e para a nossa transformação. Então eu quero convidar você ao texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. E eu quero falar nesse sermão a respeito da nossa missão como comunidade de fé. E a nossa missão é conhecer a Deus, viver em comunidade e servir no mundo. Eu quero, nesse terceiro ano, relembrar o motivo pelo qual nós plantamos essa igreja. Por que nós iniciamos um projeto de plantação? Qual era o nosso objetivo lá naquela ótica há 3 anos atrás, quando nos reuníamos em algumas pessoas? E qual é hoje o nosso objetivo quando nos reunimos aí com um número muito maior do que quando a gente começou? Estamos no terceiro ano, mas qual é a força que nos motiva a continuar? Qual é o motivo que nos une aqui como comunidade de fé? Ainda é o mesmo. Ajudar as pessoas a conhecer a Deus, viver numa comunidade relacional de gente que se ama por causa do amor de Cristo e servir ao mundo, servir as pessoas que sofrem aí fora por meio do Evangelho, por meio de ações de graça e misericórdia, a fim de que Cristo seja conhecido por todos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra e mantenha aberta. E se você não trouxe, por favor, nós não queremos deixar que você não acompanhe o que está escrito, portanto, acompanhe nas telas aqui com atenção. Diz assim o texto, Atos capítulo 2, verso 42 até o 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se sempre unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olhe comigo mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine o entendimento a fim de compreendermos essas verdades. Amado Deus, damos graça, Senhor, porque se chegamos aqui ao terceiro ano dessa comunidade, nós sabemos com plena convicção que não tem a ver com o esforço de nenhum dos líderes dessa comunidade. Que se aqui temos diversas pessoas que hoje são membros dessa comunidade, amigos, parentes que nos visitam, todos eles são frutos da condução, da providência do Senhor em acrescentar a essa comunidade, em trazê-los aqui nessa noite, com o objetivo de que nós te conheçamos, ó Deus. Portanto, eu oro para que o teu Espírito ilumine e clareie o nosso entendimento, a fim de compreendermos essas verdades. Que o teu Espírito nos convença da nossa necessidade de um Salvador e nos apresente este grandioso Salvador que é Jesus Cristo, o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que o Senhor nos conduza pelas páginas desse texto sagrado, a fim de que possamos encontrar Cristo e nele nos deleitarmos hoje e sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como disse no começo, hoje nós celebramos
o terceiro ano dessa comunidade de fé. E fazendo uma analogia, né, por exemplo, com o crescimento humano, nós ainda estamos nas fraldas, tentando aí tirar as nossas fraldas. Quando corremos, tropeçamos e caímos, porque ainda não temos assim tanta destreza no andar, somos uma comunidade de fé pequena. Mas hoje não comemoramos apenas o aniversário da nossa igreja, mas devemos nos lembrar disso e celebrarmos como um marco a fidelidade de Deus em nosso meio. Tudo que nós vivemos até aqui é resultado da bondade, da graça e da fidelidade de Deus em nossas vidas. Como bem cantamos agora nessa última música, choramos, dançamos, celebramos, mas nos alegramos porque o Senhor, a sua graça é muito melhor do que a vida. Celebramos porque Ele é de fato a nossa porção. Portanto, cada história, cada conversão, cada batismo, cada oração respondida, cada lágrima compartilhada, cada sorriso dado, é de fato um poderoso testemunho da ação desse Deus que é fiel, da ação desse Deus que conduz a nossa comunidade em cada novo ano. Mas além de celebrarmos o passado, ou seja, o que Deus fez até aqui, nós devemos também olhar para frente e lembrar mais uma vez qual é a nossa missão, que semana após semana nós repetimos. Por que existimos aqui em Palhoça? Existimos para que por meio de nós, pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Que por meio de nós e no meio de nós, entre nós, as pessoas possam desfrutar relacionamentos transformadores. E que por meio das nossas mãos, do nosso recurso, pessoas possam ter a sua fome saciada, ter as suas dores apaziguadas, conhecer o Salvador que tanto buscam de tantas outras maneiras. Por isso que eu quero lembrar da missão, porque ela não é algo que nós inventamos. Sabe, ela não vem de um curso do Sebrae, quando um empreendedor quer abrir uma empresa e lá ele precisa criar uma missão, valores, visão de onde ele quer chegar. Não é isso. A nossa missão, ela está enraizada nas Escrituras. Conhecer a Deus, porque esse é o desejo do próprio Deus. Ele é o Deus que se revela a nós. Ele é o Deus que falou na língua dos homens. É o Deus que cria, pelo poder do Espírito Santo, uma comunidade que ele chama de igreja, a fim de que essas pessoas ali se relacionem e sejam transformados por meio dessa relação mediada por Jesus Cristo. E que nós sirvamos ao mundo assim como o nosso Salvador veio para servir e não para ser servido. Então, eu li esse texto porque eu enxergo nesse texto essas expressões da missão da nossa comunidade. A igreja de Atos era uma igreja que, quando o evangelho chegou naquele contexto ali no primeiro século, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, muitos deles iletrados, sem capacidade intelectual de proferir um discurso que todos entendessem, afinal, no contexto aqui de Atos, era uma festa que acontecia em Jerusalém com gente de várias nacionalidades. O Pedro, por exemplo, o apóstolo que prega aqui em Atos, ele não era poliglota. Mas o desejo de Deus é revelar-se à humanidade, e agora esses discípulos cheios do Espírito Santo, eles começam a anunciar das grandezas de Deus, porque, como eu disse, o propósito primordial de Deus ao revelar-se na nossa língua, por meio da Escritura, é ser conhecido pelos homens. Portanto, o primeiro ponto desse sermão e da nossa missão é conhecer a Deus, a igreja que se dedica na palavra. Veja o verso 42, não é isso, afinal, que Lucas fala ao escrever Atos 2:42? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e à oração. Essa é a igreja que surge a partir da pregação dos apóstolos. Atos capítulo 1, Jesus vai dizer para aqueles que o esperam ali, dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, do alto vocês serão revestidos de poder. Capítulo 1, verso 8, ele diz, vocês receberão o Espírito Santo e ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judeia e aos confins da terra. Jesus, nas suas últimas palavras, ele diz aos discípulos, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão,
Preguem um evangelho, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles todas as coisas que eu os tenho ensinado, porque eu estarei com vocês até o fim. Logo, Jesus estabelece à igreja uma missão de existir. Fazer Deus conhecido das pessoas. E a pergunta é, como nós podemos conhecer a Deus? A nossa cultura de hoje, ela tem um potencial grandioso em inovar a ideia de Cristo, em inovar a ideia de Deus, em criar ao seu bel prazer uma nova ideia de Deus a cada nova semana. Mas, para responder essa pergunta, como nós conhecemos a Deus, basta nós olharmos para o verso 42, quando Lucas vai dizer, eles se dedicavam a conhecer a Deus por meio da doutrina que o próprio Cristo estabeleceu por meio dos pilares da igreja que eram os apóstolos. Então, o primeiro exercício que nós precisamos fazer, se de fato queremos conhecer o Deus das Escrituras, e é importante fazermos esse adendo aqui, porque hoje se sairmos por aí a perguntar, você crê em Deus? As pessoas dirão rapidamente, eu creio. Mas aí nós precisamos perguntar, que Deus você está falando? Por acaso é aquele que se revela na Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Por acaso é aquele Deus que se ira contra os pecadores e que colocou no alto daquela cruz o seu Filho para satisfazer a sua justa e santa ira, a fim de, por meio de Cristo, salvar os pecadores? É esse Deus que você crê? É importante fazermos essa pergunta. E aí, para não haver erro na nossa prática como igreja urbana de ajudar as pessoas a conhecer a Deus, nós dizemos e afirmamos e cremos que a maneira correta que o próprio Deus estabeleceu para que o conheçamos é por meio das Escrituras. É por isso que aqui na nossa comunidade temos um exercício de pregar a Bíblia versículo por versículo, sem pressa, de maneira detida, observando cada expressão, observando cada verdade, porque nós cremos com toda a nossa força. Como Paulo disse a Timóteo, te dedica a essa verdade, porque esse livro te fará sábio para a salvação. Porque nele Deus deseja revelar-se, portanto, nós precisamos nos dedicar. Conhecer a Deus não é uma experiência meramente mística, ainda que o seja. Conhecer a Deus não é um arrepio na espinha. Conhecer a Deus não é uma experiência sensorial, a partir dos BPMs de uma canção que nos sensibiliza. Conhecer a Deus é se deter atentamente ao que Ele diz na palavra inspirada que é a Escritura. E essa igreja de Atos é a igreja que nós desejamos ser. E isso é muito importante porque no tempo em que vivemos, muitas igrejas surgem cheias de estratégias humanas, cheias de pragmatismo, cheias de estratégias de marketing, e nada disso é ruim em si mesmo. O problema é quando nós fundamentamos a igreja única e exclusivamente nisso, nos nossos esforços, nas nossas capacidades. Mas uma igreja que quer ajudar as pessoas a conhecer a Deus é uma igreja que não se cansa de observar as Escrituras. É uma igreja que não se cansa de voltar às Escrituras, de perguntar como eu posso agradar a Deus, como nós podemos obedecer a Deus, como eu posso moldar a minha vida à vida de Deus. Afinal, Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 1, ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só que, veja, o texto diz, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos. Em outras versões, o texto diz, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Ah, que palavrinha difícil de lidar hoje em dia. Porque afinal, o que as pessoas dizem, não, os dogmas são muito pesados. As doutrinas são muito ultrapassadas. O que eu quero é Jesus. Me desculpa se você pensa assim.
não tem como conhecer Jesus, como de fato ele se dá a conhecer, sem doutrina, sem escritura, sem texto bíblico, sem a revelação do Deus que fala na língua dos homens. Por isso, essa igreja que surge do agir poderoso de Deus, ela se dedica ao ensino dos apóstolos. E é importante lembrar que Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, que a igreja de Jesus ela é fundamentada, estabelecida sobre o ensino dos apóstolos, ou seja, o ensino que Jesus transmite aos apóstolos e o ensino dos profetas. Logo, se nós já tivemos o ministério apostólico por meio dos 12 e Paulo, se nós já tivemos os profetas que Deus deu na história do povo de Israel, nós já temos tudo o que nós precisamos para a vida e piedade, como Pedro diz na sua segunda carta no capítulo 1. Portanto, não existem mais apóstolos. Não existem novos profetas. O que deve existir para uma igreja florescer, ser cheia do Espírito Santo, ser obediente na sua missão de ajudar as pessoas a conhecer a Deus, é ser dedicada a esta palavra. A pergunta que se pode fazer nesse tempo de pragmatismo, onde os pastores o que mais eles querem é ver as suas igrejas crescer, gente saindo pelo ladrão, como diz. A pergunta é, o que eu faço para a minha igreja crescer? Lucas responderia, dedique-se à Escritura. Dedique-se à doutrina. Dedique-se a revelar o Cristo que é revelado em cada página, em cada vírgula desse texto. Afinal, é o que precisamos. Afinal, é o que precisamos. Qual foi o primeiro sermão dos apóstolos aqui em Atos, depois que receberam o Espírito Santo? Apontar para Cristo. Qual foi o primeiro sermão daquele que precedeu Jesus Cristo, João Batista? Apontar para Cristo. Do que os evangelhos falam? Revelar a Cristo. No que as epístolas tocam como assunto? Conduzir a nossa vida para que sejamos parecidos com Cristo. A Escritura toda está nos chamando a olhar para Cristo. Por isso, então, devemos nos dedicar à doutrina dos apóstolos. Por que é importante voltar a esse texto? Porque me parece, nos dias de hoje, que nós queremos Cristo, mas não as verdades que ele se deu a revelar. Nós queremos o frio na barriga, o arrepio, as sensações, mas não queremos lidar com a verdade que nos ofende, que diz que somos pecadores miseráveis, que diz que sem Deus nada podemos fazer, que diz que sem Cristo nós estamos a passos largos na perdição eterna. Nós queremos as sensações, nós queremos o serviço que a igreja nos dá, nós queremos as amizades legais que aqui nós conquistamos, mas não queremos Cristo. Por quê? Porque nós temos uma igreja nos dias atuais analfabeta de doutrina bíblica. Meu Deus, que palavra para um terceiro ano de uma igreja. Nós não precisamos de nada mais a não ser dessa verdade. Nós não precisamos de nada mais a não ser nos maravilharmos com o Cristo que emana das páginas desse texto. Afinal, Cristo é a palavra revelada e Cristo é a palavra encarnada. É isso que nós precisamos. E é isso que essa igreja dos primeiros dias se dedicava a fazer. Dedicava-se à doutrina. Mas mais do que isso, o texto diz que, além da doutrina, eles se dedicavam também, como esse primeiro ponto, a uma igreja que se dedicava na palavra e uma igreja que se dedicava à oração. E isso é importante porque não existe a figura do cristão que se diz cheio do Espírito Santo que negligencie a dedicação no estudo da palavra. Não existe. Não existe você dizer, não, olha, eu não gosto de ler, eu prefiro a oração, eu prefiro cantar louvores. Se você se distancia das Escrituras, há um problema e uma inconsistência na sua fé. Porque o que forma a nossa vida de oração, o que forma o nosso canto congregacional, o que forma as decisões que tomamos, o que forma a experiência espiritual que temos,
é oriunda da Escritura. Não existe crente cheio do Espírito sem a Escritura. Por quê? Porque João capítulo 14, 15 e 16 mostra que o ministério do Espírito Santo é nos conduzir à verdade de Deus, que é a Escritura. Portanto, se queremos continuar sendo uma igreja frutífera, uma igreja que ajuda de fato as pessoas a conhecer a Deus, e você que nos visita hoje, talvez você poderia fazer um exercício no final. Procure alguém da nossa comunidade e pergunte: o que o pastor falou é verdade? Você conhece a Deus mesmo? Você conheceu a Deus mesmo nesses 3 anos dessa comunidade que está sendo plantada? Faça esse exercício. Não porque somos melhores, mas porque entendemos que somos os piores. E como piores que somos, os piores pastores, os piores comunicadores, o que nós fazemos? Nos dedicar a esse texto. Nos dedicar a esse texto, porque quando nós falamos dele e não de nós, nós exaltamos o Cristo que você precisa conhecer. Nós exaltamos o Cristo que te salva. Nós exaltamos o Cristo que faz com que Deus seja o seu Pai. Nós exaltamos o Cristo que satisfaz todas as demandas existenciais dos nossos corações, que vivem buscando por migalhas de alegria e felicidade. Por isso, dediquemo-nos à Escritura. E é interessante isso, né? Escritura e oração estão sempre juntas. Por quê? Porque se eu conheço a Deus na Escritura, a Escritura vai me fazer prostrar-se diante desse Deus que foi revelado na palavra. Meu professor no seminário dizia que nós somos como um avião, né? Que tem 2 asas. Uma é a oração, outra é a leitura bíblica. Se você é alguém que ora bastante, você precisa ser alguém que lê bastante as Escrituras e se dedica a ela. Se você é alguém que diz: eu amo as Escrituras, só a Escritura. Eu amo a verdade de Deus, eu leio a Bíblia o ano todo ano eu faço um plano de leitura bíblica. Mas se você é seco, infrutífero na vida de oração, também há uma inconsistência na sua fé. Porque se essa Escritura revela Cristo e revela a vontade de Cristo para as nossas vidas, a oração é o combustível que sensibiliza o nosso coração a vivermos essa vontade de Deus revelada nas Escrituras. Por isso essa igreja era uma igreja que orava, mas estudava. Estudava, mas orava. E assim ela foi se formando, e assim ela foi crescendo, e assim ela foi se dedicando cada vez mais ao firme ensino da doutrina dos apóstolos, não a sua opinião. Nós dizemos aqui na comunidade: olha, nós somos uma comunidade democrática, nós temos um governo plural, nós temos presbíteros, nós temos uma diretoria, nós temos uma assembleia que toma as decisões, mas nós buscamos ajudar a comunidade a decidir sempre pela Escritura, porque as nossas opiniões pouco importam diante dessa verdade que é poderosa. Eu acho que nós devíamos fazer assim. Legal, nós queremos ouvir. Mas como essa opinião, essa dica, essa ideia vai nos ajudar a conhecer esse Deus que se dá a revelar? Por isso que tudo que nós buscamos fazer é fundamentado na doutrina. Como que nós podemos discipular as pessoas? Como que nós podemos avançar na nossa influência nesse bairro? Como que nós podemos... E quando eu digo essas coisas, eu não estou dizendo que nós acertamos sempre, mas eu estou dizendo que nós nos dedicamos, nos esforçamos a fazer Cristo conhecido a nós mesmos e no meio da comunidade. Por isso que quando nós falamos em conhecer a Deus, nós dizemos o seguinte: há 2 maneiras de fazer isso aqui na nossa comunidade. A primeira é não ser omisso com o culto público e dominicalmente nós estarmos aqui reunidos porque a palavra é aberta e pregada. Mas tem uma segunda maneira. Dedique-se na sua casa diariamente, com um tempo em silêncio, onde você abre o texto, lê o texto, ora o texto, conversa com o texto perguntando: há algum mandamento que eu devo obedecer? Há algum pecado que eu devo evitar? Há algo que eu preciso confessar? Esse pecado que eu estou caindo, eu consigo abandonar sozinho ou eu preciso do meu pequeno grupo para dizer: ajude-me porque eu estou recorrentemente caindo em tal pecado? Isso é dedicar-se à palavra. Porque como igreja,
a nossa primeira missão não é fazer coisas para Deus, mas é estar com Deus. E estar com Deus é estar com as Escrituras. É dedicar-se à oração. Porque quando nos dedicamos à palavra nos leva à prostração, à oração, à adoração, à ação de graças diante do Senhor. Assim como no nosso casamento nós precisamos de conversar com o nosso cônjuge a fim de crescermos na nossa vida com Deus, nós precisamos da palavra e da oração a fim de que o conheçamos mais. Como dizia Santo Agostinho, que eu possa conhecer-te a ti, ó beleza. Tarde eu vos amei, ó beleza antiga e tão nova. Que dia após dia possamos exercitar isso. Em segundo lugar, nós queremos continuar vivendo em comunidade. E o texto mostra para nós a igreja que se dedica na comunhão de forma prática. Versos 44 a 46 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Esse texto aqui, nas mãos erradas, é um problema. Porque a gente vai dizer, olha aí, ó, como o evangelho se aproxima do comunismo, do socialismo. Olha aí, o meu carro é seu, o seu carro é meu, a minha casa é sua. Será que é isso que o texto está promovendo aqui? Será que o evangelho está se colocando ao lado de alguma ideologia a ponto de poder ser confundido por ela? É óbvio que não. Mas algumas coisas são importantes de olharmos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, o senso de comunidade e de pertencimento. Porque algumas coisas, pela ausência da Escritura, vão crescendo no meio do evangelicalismo brasileiro. Esse discurso que eu sou igreja, não preciso de comunidade. Que eu posso ser um consumidor da igreja, apenas ir aqui e ali, assistir um culto, participar, ir para minha casa e não prestar contas da minha espiritualidade. Mas o texto está dizendo que quando eles creem no evangelho, e isso está aqui no capítulo 2, a partir da descida do Espírito Santo, Pedro prega para eles, e eles perguntam, o que deveremos fazer, irmãos? Pedro diz, arrependam-se, creiam no Evangelho, livrem-se dessa geração perversa. E aí, ao livrar-se dessa geração perversa, ao arrepender-se, ao crerem em Jesus, eles logo buscam uma comunidade de fé. E nessa comunidade de fé, eles se dedicam à comunhão. A chave desse texto é a palavra dedicar-se, é a palavra perseverar. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na pregação e no crescimento da igreja. Então veja, viver em comunidade não pode ser um discurso. Precisa ser uma noção clara de que eu pertenço a uma família que Deus está formando por meio do Evangelho. E que agora nós vivemos a partilhar aquilo que recebemos da parte de Deus. Eles, diz o texto, eles criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles criam. Eles tinham uma fé comum. Tudo que eles tinham para o serviço e para o bem comum. E eles partilhavam o que tinham de acordo com a necessidade. Veja, não é um sistema socialista onde tudo pertence a quem lidera. Não é isso. Mas era uma comunidade tão prática na comunhão, que veja, o texto diz que eles se dedicavam na reunião, e na reunião, no ajuntamento, é o lugar onde nós começamos a descobrir quais as necessidades daqueles que andam com a gente. E ao descobrir a necessidade daqueles que andam com a gente, Deus nos dá a oportunidade de suprir essas necessidades com os recursos que nós temos. Por isso, quando eles percebiam uma necessidade, o que eles faziam? Eles percebiam o seguinte, bom, eu tenho uma casa aqui, porque o texto mais à frente vai dizer que eles se reuniam de casa em casa, então não tem a ver com vender a sua casa e vamos morar em cabana como cigano, não é isso. Mas alguém percebia o seguinte, bom, eu tenho uma casa onde eu moro, mas eu tenho uma outra casa lá em Cafarnaum, na praia, que eu só uso no verão. E tem gente aqui sem casa, tem gente aqui sem comida, tem gente aqui padecendo. Se eu fui alcançado pela generosidade desse Cristo que me amou, por que então eu vou ver o meu irmão que está
comungando a mesma fé comigo, padecer e eu não vou ajudá-lo. Então perceba o texto diz que quando surgiam necessidades, não eram os apóstolos que diziam, gente, vamos fazer aqui uma campanha. O texto não diz isso. O texto diz que eles se dedicavam à comunhão e ao partilhar, ou seja, o evangelho gera em nós uma dedicação à generosidade e ao partilhar. Eles supriam uns aos outros. Eles compartilhavam recursos. Eles não eram frequentadores de um auditório. Eles se viam como uma família de fé que compartilhava o que tinha. E essa é a maravilha de ser igreja. Porque afinal, quando Jesus prega em João capítulo 13, ele diz que a maneira como nós nos amamos e nos relacionamos revela a veracidade do Cristo que veio ao mundo. Logo, se no primeiro ponto da nossa missão é apresentar Cristo ao mundo, algo que está totalmente ligado é a maneira como nós vivemos também coopera para ajudar as pessoas a conhecer a Deus. As pessoas que chegam no nosso meio, elas precisam ver a maneira como nos amamos, como nos respeitamos, como suprimos as necessidades uns dos outros, como nos ajudamos na luta contra os nossos pecados, por exemplo. Como nos juntamos para servir e ajudar aqueles irmãos que, por causa de alguma dificuldade, perderam seu emprego e agora padecem por dificuldade. Ou seja, o evangelho muda a nossa maneira de viver. Não vivemos agora para adquirir a fim de termos segurança nas nossas posses. Mas agora, porque temos segurança de que Cristo nos salvou, entendemos que as nossas posses são ferramentas de bondade, de generosidade e de graça para aqueles que estão conosco. Por isso que nós sempre desafiamos você a ser inserido num pequeno grupo, aonde ali você vai prestar contas para as pessoas, você vai ouvir as necessidades dos seus irmãos. Mas não é para você ouvir e sair dali e fazer isso de motivo de oração e dizer, fulano, tem um motivo de oração para ti, sabe o fulano lá, então ele está passando por isso? Não. Quando Deus te dá a oportunidade de ouvir a necessidade de alguém, é o próprio Deus dando a você a oportunidade de você suprir, de você agir, de você partilhar o que tem. E num tempo onde nós exaltamos o individualismo, isso é totalmente contracultural. Isso é totalmente estranho a essa cultura individualista, mas ao final, é isso que as pessoas buscam. Alguém que as ouça, alguém que as sirva, alguém que as ajude nas suas necessidades. E nós podemos fazer isso muito bem, porque nós temos um Senhor que nos ajudou nas nossas demandas, que se entregou por nós, que se doou por nós. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus demonstra o seu amor por nós, tendo nos dado Cristo Jesus quando ainda éramos pecadores. Portanto, como demonstramos o amor a outras pessoas? Quando nos dedicamos ao Evangelho, quando nos dedicamos a partilhar o Evangelho, o conhecimento que temos dele a fim de ajudar os outros, mas também quando dedicamos os nossos bens e as nossas posses a minimizar, a suprimir o sofrimento dos outros, a dificuldade dos outros. Um professor meu dizia que antes de calar uma alma que deseja por salvação, precisamos talvez calar um estômago que anseia por comida. Porque um estômago vazio faz muito barulho para que a pessoa ouça o evangelho, dizia ele. Nós deveríamos ser aqueles que não refreiam nunca a sua generosidade, porque temos um Deus profundamente generoso que se deu por nós. Uma última marca dessa igreja, que não existe para viver de maneira individualista, mas também não existe para ser consumidores religiosos, é uma igreja que existe como uma família que ajuda uns aos outros, que suporta uns aos outros, que serve uns aos outros. Que não está unida por gosto musical, mas que está unida por Cristo Senhor. Essa comunidade que se dedica à palavra, se dedica à comunhão, é também uma comunidade que se dedica a servir a Deus no mundo.
E esse é o meu último ponto, a igreja que se dedica em testemunhar o evangelho em palavras e em obras. Veja, um versículo que nós não lemos, mas que antecede esse trecho, é o verso 41, onde diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, é uma comunidade que cresce. Cresce por quê? Porque eles se dedicavam em ajudar as pessoas a conhecer a Deus, nós vimos isso na pregação dos apóstolos. Mas agora é também uma comunidade que não servia apenas os da casa. É uma comunidade que extrapola o seu amor aos da casa para aqueles que estão do lado de fora, no mundo, nas cidades por aí. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus e, tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu já trabalhei com evangelização no Terminal Central de Florianópolis, evangelização de travestis, de prostitutas, de comunidades carentes, enfim. E nessa caminhada, e olhando para esse texto, eu aprendo que se há uma maneira eficaz de evangelizarmos é por meio do servir as pessoas nas suas necessidades. O problema da igreja hoje é que ela tem muito para falar e tem muito pouco tempo para ouvir a história das pessoas. Quando nós ouvimos a história das pessoas, elas vão nos mostrar na sua história a sua necessidade, as suas demandas, a sua crença, e elas darão a nós a oportunidade de servirmos a ela. E essa comunidade aqui, quando ela surgiu, ela causou um alvoroço naquele contexto do primeiro século. Sabe por quê? Porque havia nas culturas ali muita distinção entre uma e outra, e elas eram muito divididas mesmo nas suas subculturas. Tanto que os cristãos, quando surgiram, os judeus queriam destruí-los porque eles eram uma cultura que estava surgindo, pregando contra a fé deles. Os gregos também estavam de olho e por aí vai. Ou seja, havia uma guerra de narrativa naquele tempo e cada um queria exaltar a sua verdade. Mas quando os cristãos surgem, eles chamam a atenção de todos à sua volta. Principalmente num acontecimento histórico no primeiro para o segundo século, que foi uma grande peste, uma epidemia de doenças que aconteceu naquele contexto, aonde toda a cultura dominada pelo Império Greco-Romano ali se fecham nas suas casas, os cristãos vão para as ruas servir as pessoas. Os cristãos vão para a rua suprir a necessidade das pessoas. E isso aqui é algo totalmente valioso. Porque eles entendiam, e eu acho que nós precisamos entender isso também, que se eu já sou salvo por Cristo, todos os meus problemas já foram resolvidos nele. Por isso agora eu posso me doar. Por isso agora eu posso partilhar. Por isso agora eu posso servir aqueles que eu nem conheço. E mais, agora eu posso servir aqueles que me ofendem, como Jesus disse. Agora eu posso dar de comer, beber e vestir aqueles que me maltratam, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, a partir do verso 20. Nós somos essa igreja que é chamada a servir o mundo. E aí o verso diz algo interessante. Eles louvavam a Deus e eles tinham a simpatia do povo. Aqui há um ponto muito interessante, porque muitas das igrejas, e nós também temos esse desejo de ser uma igreja relevante na cidade, mas só que essa relevância não é resultado das nossas ações propriamente dita. Ou seja, as nossas ações não podem ter um fim em si mesmas. Afinal, o nosso objetivo como igreja é revelar a Cristo como Senhor. É apontar para Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma grande tentação nessa ideia de sermos uma igreja que recebe a simpatia do mundo. Esses dias eu ouvi, por exemplo, uma igreja que é mundialmente conhecida, nesse afã de ser uma igreja relevante na sua época, eles pensaram o seguinte: olha, nós queremos
alcançar o número máximo que nós pudermos alcançar de pessoas. Mas para isso acontecer, nós vamos tirar a palavra pecado das nossas pregações. Nós vamos tirar a palavra inferno dos nossos sermões. Nós não vamos mais falar sobre morte de Cristo. Nós não vamos mais falar sobre o sangue de Jesus derramado, porque nós queremos ter a simpatia das pessoas. Isso é muito arriscado. Porque sem Cristo não há igreja. Sem chamado ao arrependimento, ao abandono dos pecados, não tem como conhecermos esse Deus que se revela. Aliás, não há como nos aproximarmos desse Deus nos mantendo em nossos pecados. Essa simpatia aqui não tem a ver com abandonar a doutrina. Não tem a ver com pragmatismo, que é aquilo, não importa como, o que importa é crescer e encher os nossos bancos e os nossos cofres. Não é isso. Cair na simpatia do povo tem a ver com esse evangelho que alcança a minha mente e muda o meu entendimento. Aquece o meu coração com a chama e o fogo do Espírito Santo, mas faz com que as minhas mãos sirvam as pessoas independentemente de quem são. De maneira indistinta e de maneira desinteressada, dizia um amigo meu. Por que desinteressada? Porque nós não podemos apenas querer servir as pessoas para ganhar convertidos para a nossa igreja. Nós precisamos servir as pessoas por causa do evangelho que nos impactou e por causa desse Deus que nos amou. Mas tenha certeza disso, que se nós servirmos as pessoas de maneira desinteressada, em um dado momento elas vão se surpreender conosco e vão querer saber por que você me serve assim. É aí onde nós temos a oportunidade de dizer, porque eu fui servido sem merecer. Jesus Cristo veio até mim, entregou a sua vida por mim, para que nele eu pudesse ter vida. Quando a minha alma clamava por uma fome existencial que eu não conseguia suprir em nada das coisas que eu experimentei nesse mundo, Cristo se apresentou como o pão da vida. Quando eu tinha sede e nada saciava essa sede, Cristo se apresentou como a água viva, que agora eu bebi dele e o meu interior flui como águas vivas, por isso eu te sirvo. Por isso eu compartilho a minha vida, por isso eu compartilho os meus bens, por isso eu faço parte de uma comunidade que se dedica na palavra, que comunga a mesma fé com os meus irmãos. Por isso eu exerço a minha generosidade, não só com os crentes, porque nós não devemos ser um gueto religioso, uma igreja fechada em si mesma, porque nós não existimos como um fim em nós mesmos, nós existimos como um farol nesse mundo em trevas para apontar para Cristo, por meio daquilo que falamos, e por meio daquilo que vivemos, e por meio daquilo que ofertamos ao mundo. Por isso, quando o Senhor nos conduziu a plantar essa comunidade, nós entendemos que deveríamos ajudar as pessoas a conhecer a Deus, nos dedicando a pregar o Evangelho semana após semana. Encontro após encontro. Conversa após conversa. Desafiando cada pessoa a se engajar mais, a se unir mais, a abrir a sua casa, como abriam as casas esses discípulos dessa igreja. Veja, o texto diz, de casa em casa eles partiam o pão. E esse partir o pão tem dois aspectos, pelo menos. Compartilhar refeições, para celebrar a Cristo, a amizade, as relações, mas partir o pão enquanto ordenança. Eles comiam no culto o pão e o cálice que representa a aliança que Cristo fez com a sua igreja. Eles se dedicavam nessa vida juntos. E esse é o chamado a nós. As pessoas aí fora, ainda que elas, por muitas vezes, se demonstram avessas à fé, se demonstram avessas à igreja, na verdade, o que elas desejam é encontrar pessoas que tenham uma fé verdadeira em Deus, porque ao termos uma fé verdadeira em Deus, nós as acolheremos, nós as ouviremos e nós compartilharemos com ela o Evangelho e tudo quanto mais precisar ser compartilhado. Porque ao final, assim é como nós vivíamos, procurando alguém que nos ouvisse,
procurando alguém que nos acolhesse, procurando alguém que tivesse respostas às nossas perguntas existenciais. E é por isso, mais uma vez, que eu digo, por isso nos dedicamos ao Evangelho, porque o Evangelho aponta para todas as perguntas, ou melhor, o Evangelho responde a todas as perguntas existenciais que fazemos. Como, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo da minha vida? O Evangelho responde, é glorificar a Deus e satisfazer-se na sua presença. Mas há outras perguntas existenciais. Qual é o problema do mal? Como que nós resolvemos esse mal no mundo? O Evangelho responde, o mal no mundo é resultado de Satanás e do nosso coração que é mau e pecaminoso. E que por nós mesmos nós não conseguimos resolver, portanto precisamos de alguém que nos ajude. E o Evangelho também responde, como resolvemos o problema do mal? Quando olhamos para Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que de Deus provém toda boa dádiva, todo dom perfeito. E ele enviou o dom perfeito dele, Jesus Cristo, para destruir as obras do mal, para mudar o nosso coração e para nos fazer viver uma nova vida. Mas ainda há outras perguntas que nós podemos fazer. Será que há vida depois da morte? O que vem depois quando os nossos olhos se fecham? A Bíblia responde. Em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, todos aqueles que confiam nele ressurgirão da morte, com corpo glorificado, aonde não há mais corrupção, aonde não há mais maldade, e mais do que isso, essa vida velha se revestirá de uma nova vida. E esse mundo que sofre com o peso do pecado será também restaurado para que nós venhamos habitar nele com o nosso eterno Salvador Jesus Cristo. É por isso que hoje, como comunidade de fé que completa 3 anos, nós queremos reafirmar isso. Queremos continuar nos esforçando, nos dedicando a conhecer a Deus, viver em comunidade e servir no mundo, porque nós cremos que o Evangelho é uma verdade fundamental e poderosa para a salvação das nossas vidas, para a edificação da nossa comunidade e para o avanço do Evangelho no mundo por meio dessa comunidade local e de tantas outras que há por aí. O meu desafio a você que está aqui nessa noite é, você que é cristão, você que faz parte dessa comunidade, te apegue a essa missão, que não é algo que nós pensamos, como eu disse, mas é algo que flui das páginas da Escritura. Viva os seus dias para ajudar as pessoas ao seu redor a conhecer a Deus. Seja você alguém que se dedica a conhecer a Deus. Viva em comunidade. Separe um tempo na sua agenda, na sua semana, para abrir a sua casa, receber alguém, conhecer os seus irmãos, ouvir as suas necessidades, partilhar dos seus recursos a suprir as necessidades dos outros. E tenha uma meta, talvez, de pensar, bom, no meu trabalho tem 10, 15 amigos que não conhecem a Deus. Eu vou orar para que Deus me sinalize um dos 15, um dos 10, para que eu me dedique a conhecê-lo mais, a ouvi-lo mais, a suprir as suas necessidades, a fim de que eu possa anunciar a Cristo, Cristo a Ele, e Ele seja salvo. A você que está aqui pela primeira vez, talvez e não conhece a Deus, ou que inclusive possa ter alguma aversão à igreja, eu sei, porque nós somos maus, nós nos ferimos uns aos outros, nós nos decepcionamos uns aos outros. Mas esse evangelho que nós anunciamos, ele é poderoso para lidar com os nossos conflitos, com as nossas feridas, com as nossas decepções e muito mais. Esse evangelho, ele anuncia Cristo, que resolve o maior dos problemas que a humanidade enfrenta, que é o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos encerrou numa condenação, num andar para a morte e para a perdição eterna, mas Cristo intervém na nossa vida com salvação e graça. E o meu desafio a você, que não conhece a Deus, é, talvez no final nos chamar e dizer, eu quero conhecer mais esse Jesus. Eu quero experimentar essa realidade de viver uma comunidade de fé. Porque as nossas relações aí fora são marcadas por interesse. Eu vou conhecer o outro porque ele tem um emprego tal, ele tem algo que pode me dar e tal. Mas o Senhor nos chama para relacionamentos transformados, não com base no interesse, mas com base no amor de Deus que foi dado a nós por meio de Jesus Cristo.
Amém? Vamos orar. Amado Deus, eu te dou graça, Senhor. E oro a Deus, sendo grato a Ti, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui nesses 3 anos. E nós sabemos, ó Deus, que se chegamos aqui é resultado da boa mão do Senhor estendida a nós. Se pessoas chegaram aqui, conheceram a Deus, converteram-se, batizaram-se, integram a nossa comunidade, não é porque temos um bom discurso, uma eloquência, mas é porque o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas. A minha oração, Senhor, é que continuemos firmados nessas resoluções de conhecermos a Deus com profundidade, de continuarmos vivendo em comunidade como uma família espiritual que se ama, de continuarmos servindo as pessoas ao nosso redor como testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós cremos, Senhor, que se permanecermos fiéis a essa missão que o Espírito nos dá por meio do Evangelho, o Senhor há de acrescentar a nós aqueles que serão salvos. Porque assim nós vemos, ó Deus, o Senhor fazer desde os primórdios da igreja. E é isso que nós queremos viver e anunciar, Senhor. Portanto, ó Deus, oramos para que o Senhor continue a fazer em nós. Somos uma comunidade tão nova, tão pequena, tão incipiente ainda, Senhor, engatinhando e caminhando. Mas temos uma convicção plena de que se nos apegarmos ao Senhor, ao conhecimento de quem Tu és, à vivência em comunidade, ao serviço ao mundo por meio do Evangelho, viveremos coisas grandiosas, Senhor. Alçaremos voos grandiosos para a glória do Teu nome, Senhor, para o avanço do Evangelho, ó Deus, e para o nosso bem. Assim oramos em nome de Jesus.